Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é o terapeuta Letelli, novamente, e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre relacionamentos abusivos. É um tema complexo que exige um certo tipo de profundidade que eu não sei se eu conseguirei dar neste vídeo, mas, de qualquer forma, é isso. É o tema, sobre o que nós falaremos hoje, né? Vamos lá, então, relacionamentos abusivos. É muito importante que a gente compreenda, antes de mais nada, que um relacionamento abusivo, ele não é necessariamente uma relação afetiva sexual, né? Os relacionamentos abusivos, eles existem em diversas formas na nossa sociedade, a começar pela forma como a gente lida com a própria natureza, né? Poluindo rios, poluindo ruas, poluindo o ar que a gente respira, desmatando, enfim. Isso é uma relação abusiva, né? Porque nós somos seres interdependentes e nós distribuímos o organismo vivo que nos sustenta. Nós vampirizamos e destruímos esse sistema. Isso é um comportamento de abuso. Nós estamos abusando desta fragilidade, dessa passividade desse organismo vivo. Isso é uma forma de abuso. Outras formas de abuso que construíram a nossa sociedade foi a escravidão, né? O machismo, o estupro e a violência de diversas formas, as inúmeras guerras que construíram a nossa civilização, a nossa sociedade. Então, as estruturas, os pilares do nosso desenvolvimento social é abusivo. É abusivo. Nós somos seres humanos frutos do abuso, né? É muito importante que tenhamos isso claro dentro de nós para compreendermos que tanto o papel de vítima quanto de abusador, eles estão latentes em nossos inconscientes. É muito comum e muito fácil nós assumirmos um destes papéis, se não os dois. Ou seja, justamente por existir muitas referências dessas estruturas dentro das nossas vidas, a chance de nós cairmos nesses padrões é grande, né? E agora, justamente, vamos falar sobre as relações afetivo-sexuais e como elas constroem esse abuso, né? Como se desenvolve esse abuso dentro das relações afetivo-sexuais, já que, por exemplo, numa escravidão se usava arma de fogo, chibata, se usava agressividade, morte, etc., para forçar o outro a fazer o que se deseja. Nas relações afetivo-sexuais, isso nem sempre é um fator. Em alguns relacionamentos é um fator, como a gente já viu socialmente, casos de assassinato, casos de espancamento, etc., etc., de tortura. Acontece, é o que eu estou falando. Nossa civilização ela foi construída em cima desses moldes. É comum que eles aconteçam. Não necessariamente aceitável, isso não é aceitável, mas é algo que existe no nosso inconsciente, como nós não falamos a respeito, como nós não desenvolvemos ferramentas eficazes para lidar com esse inconsciente, com essa falta de maturidade emocional, etc. É comum que esses gatilhos sejam acessados e as pessoas ajam dessa forma, principalmente quando elas têm um nível menor de autoconhecimento, etc. Então vamos lá. Dentro das relações afetivo-sexuais, antes das relações afetivo-sexuais, é muito importante entender também uma outra coisa. Antigamente, e hoje em dia também, né, obviamente, ainda se usam esses fatores, né, as armas de fogo, o espancamento, a violência, a morte, o assassinato, né, que é a política do extermínio, que é o ápice do abuso, o abuso que subjuga outra vida e que mata, destrói essa outra vida. Hoje em dia, o fator financeiro, né, a grana, o dinheiro se tornou uma grande forma de poder. E todo poder ele é abusivo, né, porque poder, automaticamente, quando se fala de poder, estamos falando de alguém que está dominando alguma coisa. Ter poder é dominar algo.
é subjugar algo e fazer deste algo um objeto de consumo. Isso é poder. Até agora eu não entendo uma outra conotação de poder que mostre uma não manipulação, por exemplo. Mas, de qualquer forma, hoje o poder ele se instala financeiramente, ele acontece financeiramente. Então, as pessoas pisam na cabeça umas das outras em nome do dinheiro, né? Em nome dessa grana, desse desenvolvimento financeiro. E muitas pessoas suportam os abusos em nome desse dinheiro, né? Por exemplo, uma empresa, foda-se a pessoa, me trata muito mal e é extremamente abusiva comigo. Eu tenho meu salário, entendeu? Então as pessoas elas se permitem ser abusadas em nome desse ganho capital. Agora, o relacionamento afetivo é uma mistura de tudo isso, né? Porque tem as dependências financeiras, que fazem com que muitos relacionamentos sejam abusivos, por dependência real, assim, né? Geralmente por parte de mulheres completamente dependentes de homens machistas que não as deixam trabalhar, nem sair de casa, e como elas não têm uma autonomia, elas não têm a mínima possibilidade de escolha de sair desse vínculo abusivo, dessa estrutura abusiva e lutarem por uma independência, né? Elas não têm essa possibilidade. Caso contrário, elas se usará as outras ferramentas, né? A violência, o espancamento, o extermínio, o assassinato, que também é uma coisa que se vê. Eu não estou falando de coisas impossíveis aqui, né? E eu estou falando sobre essas estruturas mais extremas para a gente entender que elas são uma estrutura real, elas existem, né? E caso elas não existam dentro desse extremo, elas vão acontecer dentro de outros mecanismos tão doentios quanto, né? Então existe essa dependência financeira e as pessoas falam, geralmente isso acontece com pessoas mais humildes. Mentira, porque eu conheço diversos casais com muito poder aquisitivo e que vivem as mesmas coisas, mulheres dependentes de homens extremamente poderosos e que temem sair desse casamento com medo de serem assassinadas, perseguidas, enfim, né? É uma coisa real, né? Então, mais comum do que se pensa, não só no Brasil quanto em outros países. Mas enfim, outro tipo de vínculo que cria e que dá corpo a esse abuso é o vínculo afetivo, né? A carência, a dependência afetiva do outro. Geralmente isso acontece quando existe o papel quando a vítima ela se encontra extremamente vulnerável à projeção afetiva do abusador, né? Uma pessoa provavelmente com uma autoestima muito baixa e provavelmente o relacionamento ele tem muito a ver com essa baixa autoestima e o abusador usa essa baixa autoestima para manipular este indivíduo e, através de migalhas e de diversas afirmações negativas as quais colocam esta pessoa cada vez mais para baixo, este indivíduo consegue consumir, absorver a energia desta pessoa que está sendo abusada, tal qual um vampiro, né? Sugando essa energia, chupando essa energia, pegando para si a vitalidade desse indivíduo que está sendo usado, escravizado, abusado, para se satisfazer, para se desenvolver, etc, etc, né? Geralmente, um dos mecanismos que se utiliza para isso é a estrutura de duplo vínculo, muito comum em famílias que demonstram um comportamento esquizofrênico, né? Porque o que é o comportamento, a relação de duplo vínculo? É quando eu te dou um gesto de afeto, de carinho, de amor, e instantaneamente após isso eu te violento de alguma forma, eu sou agressivo. E essa expectativa de que a agressão vai passar e o amor vai voltar em algum momento faz com que as pessoas se permitam estar nessas relações muitas vezes durante anos, infinitamente, até que elas morram. Inclusive, né? Muitas pessoas não saem desses relacionamentos. E essa esquizofrenia interna que diz
essa pessoa é agressiva, essa pessoa me trata mal, mas ela me ama. Eu vejo momentos onde ela é afetiva, momentos que essa pessoa me trata bem, mas são migalhas. São técnicas de manipulação não necessariamente conscientes que fazem com que ambos se tornem reféns, né? Na verdade, o abusado mais refém do que o abusador. Mas é um mecanismo de duplo vínculo. Muitas vezes os dois criam a mesma atmosfera, né? Ambos se agridem, ambos se tratam de uma forma amorosa em determinadas vírgulas, né? E nessas trocas, ambos se tornam abusadores e ambos se tornam vítimas. Mas o mais comum é que tenha uma vítima e um abusador, né? Às vezes numa maior, numa menor escala, mas é isso, né? Alguém está mais fragilizado, alguém sempre está mais fragilizado, porque estamos falando de um desequilíbrio. Se estamos falando de um desequilíbrio, significa que um lado da balança está mais pesado, né? Se tratando disso, obviamente alguém estará sofrendo mais. E esses relacionamentos abusivos, eles são muito complexos e são muito transparentes às vezes, transparentes não, invisíveis, digamos assim, aos olhos dos envolvidos, porque eles estão tão envolvidos nas crises, nos conflitos emocionais, vivendo com aquelas manipulações que é muito difícil observar, né? Tipo, olha, eu estou vivendo um relacionamento abusivo, essa pessoa ela me priva da liberdade, esta pessoa ela é agressiva comigo, essa pessoa me violenta e não importa o amor que ela me dê, eu não devo aceitar isto. É muito difícil alguém que está no papel de vítima dentro de um relacionamento abusivo pensar desta forma. Geralmente ela começa a observar isso porque alguém percebe esse comportamento e fala, e aí? Você vai deixar que essas coisas aconteçam? Há quanto tempo isso está acontecendo? E é muito importante, eu acho que eu já comentei isso em algum outro vídeo, mas não tenho certeza, que as pessoas que estão próximas à rede de apoio observe, fique muito atento quando uma pessoa tem uma predisposição ao relacionamento abusivo e estimule essa pessoa a visualizar o abuso que existe dentro da relação dela, porque muitas vezes ela não tem força para ver. E mesmo que ela veja, muitas vezes ela não tem força para sair. Então é muito importante que a rede de apoio sustente essa pessoa e ajude essa pessoa a sair dessa relação abusiva, proteja ela, inclusive faça denúncias caso isso parta para uma agressão física, para uma perseguição, para uma ameaça, né? Enfim. Então, apesar da complexidade desse tempo, eu não quero me estender muito, e eu falei muito superficialmente sobre o tema. Observa qual é o tipo de gatilho que existe em você para que você se torne um abusador, porque todos somos um abusador em algum nível. Nós abusamos de poder, né, em vários aspectos, ou através do consumo, ou através, sei lá, do descarte, ou através do mau humor, do desprezo às pessoas, mas de alguma forma nós somos pessoas tóxicas e abusivas em algum aspecto, porque não somos perfeitos. Nossa sociedade é tóxica, né? Nossa sociedade é imperfeita, é comum que nós sejamos assim. Inclusive, o que faz com que muitos relacionamentos se permitam conviver com o abuso e com a toxicidade é justamente a estrutura social, né? Porque o parceiro, ele satisfaz a estrutura social. É o parceiro ideal para a família, para a sociedade, para o trabalho, enfim. Mas é uma pessoa abusiva. E justamente pelo fato dela suprir esta fantasia social, ela é aceitável. O indivíduo aceita ela em nome do que a sociedade pensa. E ela convive com isso anos até ela conseguir algum tipo de independência e ela fuja dessa relação, o que dificilmente acontece, né? Mas de qualquer forma, o que eu estou querendo dizer é, perceba em quais situações você se permite ser abusado, porque existe alguma troca que te favorece ilusoriamente, porque nenhuma troca
de fato te favorece se você está sendo abusado. Perceba e lembre-se disso. Mas caso você esteja iludido pensando que de alguma forma essa troca te satisfaz, reconheça qual é o tipo de vínculo e tente mudar essa estrutura. Busque ajuda, busque fugas, recursos para sair daquela situação. E você que percebe e reconhece em você o comportamento abusivo, por favor, observa se não existe a possibilidade real de você se tornar uma pessoa mais humana, mais empática e menos manipuladora, né? Pensando que o outro, de alguma forma, eu sei que isso é muito difícil ainda, mas de alguma forma esse outro sente da mesma forma que você. Se você está manipulando esta pessoa e você se sentiria mal com essa manipulação, é assim que essa pessoa está se sentindo. Se você agride essa pessoa, se você ofende essa pessoa vai se sentir tão mal quanto você se sentiria caso alguém estivesse te agredindo. E muitas vezes, dentro das relações abusivas, é isso que acontece. A pessoa é ofendida no trabalho, ela é desprezada no trabalho, ela chega em casa e descarrega toda essa carga abusando da sua família. E daí os indivíduos da família em seus respectivos lugares, né? Tipo, o adolescente que está na escola, ele é abusivo porque em casa ele tem um pai ou uma mãe abusiva, porque esses pais, eles têm chefes abusivos e assim sucessivamente. O abuso não é a escolha de um indivíduo, ela é uma estrutura social que a gente muda através dos indivíduos. Porque através de indivíduos a gente muda a estrutura social, mas para isso a gente precisa ter consciência dessa estrutura, né? De onde vem a nossa agressividade, de onde vem o nosso comportamento abusivo e de onde vem o nosso comportamento que permite que sejamos vítimas. Porque, ao contrário de anos atrás, que as pessoas fugiam e lutavam pela própria liberdade, hoje a gente se permite se acomodar. E olha que o risco nem é necessariamente de morte como era, né? Onde as pessoas fugiam dos seus senhores de engenho, né? Fugiam dessa escravidão, elas eram perseguidas e mortas a tiro nessa fuga no meio da natureza, no meio da floresta, sozinhos, abandonados à própria sorte. Hoje em dia não é assim, né? As pessoas não vão te dar um tiro ou te ameaçar de morte necessariamente em todas as situações de abuso. E a rede de apoio é muito maior. Então, isso é só para te lembrar que existem outros recursos, existem outras possibilidades. Então, pensa muito lucidamente sobre as estruturas que você se permite alimentar, né, em nome de uma dependência financeira, em nome de uma dependência social. E foda-se todas essas coisas, busca a tua liberdade e com ela vai vir a tua sobrevivência, ok? Mas não abre mão da tua liberdade em nome da sobrevivência, porque assim facilmente você será uma vítima de abuso, ok? Seja ele emocional ou físico. Um grande abraço, esse foi um tema complexo, desculpem as muitas voltas e ainda assim eu não dei a atenção que esse tema merece, mas é só uma pitadinha disso para que a gente se lembre que o abuso está em todos nós e para que a gente mude, né? Um grande abraço e um beijo.